queridos alunos, boa tarde, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês para mais essa jornada de hoje. Hoje nós vamos conversar aí um pouco sobre governança corporativa, vamos ver aí, tá? Avançando no nosso conteúdo de ética, né, e relações interpessoais, mas nós estamos mais especificamente vendo a parte de ética empresarial, né? Então, vamos aí ao nosso conteúdo, né, que é ética corporativa. Então, assim, o nosso objetivo é conhecer, tá, a governança corporativa, tá? Mas na aula passada, ficou aí algumas questões para vocês resolverem e vamos conferir aí com vocês, né? Dentro do nosso tema aí, ética e governança corporativa, estamos aí, ó, a apresentar a necessidade de desenvolver políticas de governança corporativa para o desenvolvimento das instituições de forma consciente, ética e justa, possibilitando um crescimento sustentável e transparente, né? E aí, nós vamos ver num roteiro para a gente a dimensão conceitual, os princípios, né, de compliance, modelos de governança corporativa e vamos fazer uma pequena revisão e algumas atividades, né? Mas antes disso, pessoal, vocês estão estranhando, né? O nosso boa tarde aí para Eliane Moura, boa tarde. Opa, passando da Mota também, boa tarde, Natalice, boa tarde. Aí a turma de Joca, boa tarde a turma de, Parnaíba, Ribeira do Piauí. Ah, muito bom estar com vocês, né? Nessa tarde de hoje aí, né? Então, vamos recordar um pouquinho da aula anterior? Vamos fazer aqui uma pequena recordação, né? Mediante aí algumas atividades que a gente deixou, né? Olha aí. Com base no que você estudou na aula, nesta aula, ou na aula passada, né, que foi, né? Marque as afirmativas a seguir, com V para verdadeiro e F quando a afirmativa for falsa. Então, vamos lá, pessoal. Vamos colocando aí no chat, vamos agitar bastante esse chat aí. Vamos colocando aí as respostas para a gente conferir. Vamos lá, a turma do YouTube, a turma aí de Joca, a turma de Parnaíba, Ribeira também. Vamos lá? E aí? Então vamos lá, né? Conferir aí. Pessoal, o crescimento econômico sempre traduz pela melhoria da qualidade de vida de toda a população? Verdadeiro ou falso? Nem sempre, né, pessoal? O crescimento econômico nem sempre. Depende muito de como é que está o sistema funcionando. No nosso Brasil, por exemplo, isso aí não é tão verdadeiro, porque o Brasil está tendo um crescimento econômico bastante grande, mas, de outro lado, nós temos muitas pessoas passando fome, né? E a fome é real mesmo, tá? O item 2. Então, o primeiro é falso. O item 2. O desenvolvimento sustentável está associado à melhoria da qualidade de vida com o devido respeito ao meio ambiente. Tá? Verdade, né, pessoal? O desenvolvimento sustentável está associado à melhoria de qualidade de vida. Senão, não seria sustentável, né? Então, verdadeiro esse aí. Vamos ao item 3. Para que ocorra o chamado desenvolvimento sustentável, nem sempre deve ter respeito ao meio ambiente. O que é isso, né? Não tem nada a ver, né? Tem que ter respeito ao meio ambiente, sim. Então, está falso também. E o item 4. A participação e a cobrança da sociedade é fundamental para que o meio ambiente seja respeitado. Com certeza, né? Se a sociedade abandonar, aí nós vamos ter problema bastante grande. Então, conferindo o nosso gabarito, está aí. Falso, verdadeiro, tá? Questão número 2. Órgão governamental responsável pela fiscalização ambiental em âmbito nacional e regional é quem?
Então, basta aí vocês colocarem aí qual é a letra aí pra gente, né? Pessoal, está na mídia o tempo todo, né? Ah. Nós somos lá no órgão governamental, vamos lá, né? Greenpeace? Greenpeace é uma ONG internacional, tá fora, não é órgão governamental. Embora, pessoal, o Greenpeace faz muita coisa, né, na questão ambiental, mas não é órgão governamental. O Conselho de Administrativo da Defesa da Amazônia, o CAD. Não tem dentro das atribuições do CAD a atribuição de fiscalização. Também não tem. Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ECAD. Pessoal, o ECAD é um órgão de fiscalização, mas ele não está relacionado às questões ambiental. Né? O ECAD está relacionado com direitos autorais. Então, sobrou para a gente aí o nosso IBAMA, né? Que é o órgão responsável aí pela fiscalização ambiental em âmbito nacional e regional. Terceira questão. Não é uma prática de desenvolvimento sustentável. Então, vamos lá? Qual é a letra aqui? Vamos marcando aí, J. Marques, essas, né? Parnaíba. A turma do YouTube também, vamos lá? Vamos mexer aí na... Já. E aí? Pessoal, atentem sempre, né? Tenho colocado isso bastante para vocês atentarem bastante para as questões do comando que é dado na questão. Facilita muito quando vocês observem bem o comando da questão. Então, aqui, ó, nós estamos falando, né? Uma prática de desenvolvimento sustentável, mas está aqui uma negação, né? Então, o que não é. Vamos então lá gabaritar isso aí com vocês. Minimizar a utilização de materiais na produção de bens e serviços. Isso aí é uma prática. Então, ela é verdadeira, não é o que está se pedindo. Está se pedindo uma falsa. Estender a durabilidade dos produtos. Então, veja só, pessoal. Se eu estendo a durabilidade dos produtos, significa que eu vou demandar menos matéria-prima. Então, vou pressionar menos o meio ambiente. Então, também é verdadeiro. Então, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. Minimizar a dispersão de agentes tóxicos. Olha, está diretamente ligado com o desenvolvimento sustentável, né? É claro, pessoal, o ideal seria acabar, mas nem sempre é possível, então está a definição como sendo minimizar. Aí aqui, pessoal, fraudar acordos com o governo, fazer acordos com o governo para fraudar a legislação ambiental? O que é isso, né? Então, isso aqui não tem nada a ver, né? Já matou a questão aí, né? Fraude não combina com desenvolvimento sustentável. Então, gabarito, então, está aí para vocês, né? Confirmar. Assim nós podemos, então, começar a conversar com vocês a respeito de governança corporativa. Vamos ver, inicialmente, a dimensão conceitual para que a gente possa entender melhor o que é esse negócio de governança corporativa. Conceito, né? Veja só, quando nós estamos falando de governança corporativa, nós estamos aí vendo, né, no aspecto mais geral, né, que dentro dos princípios básicos da governança, nós temos a transparência, a equidade, prestação de conta e responsabilidade corporativa. Né? E governança, pessoal, é um conjunto sistêmico de processos, né? Práticas, normas que regulamentam, que constituem o regulamento das empresas e tem como objetivo garantir a ética, transparência e gestão.
Na verdade, assim, né, uma gestão ética e transparente, né? Se vou falar em outras palavras, né, nós poderíamos dizer que é um conjunto de processos, costumes e leis que norteiam as organizações. Atenção para vocês aqui, né, com relação à governança corporativa, né? Vamos ver essa atenção aqui. Que é para respeitar a ética, deve atender aspectos como sustentabilidade, multicultura, respeito aos agentes envolvidos, tanto eles internos e externos da organização. Então, quando nós estamos falando, né, de governança e falando que tem dentro desse contexto, né, a transparência e a ética, nós temos que retomar, né, as 5 dimensões da ética corporativa que está aqui do lado para vocês, né? Então, as 5 dimensões, estamos aqui, as dimensões para vocês. Continuando o nosso conceito, veja só, a título de exemplo para vocês, né, o IBGE, né, tem publicado o seu código de conduta, e lá está dizendo que a governança corporativa, na definição dada pelo... Aqui não é IBCG, né, pessoal? É IBGE, né? Aqui é IBGE, tá? Nós temos aí que a governança corporativa é um sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas, incentivadas, envolvendo as práticas e os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. Então, essa é a definição dada lá no Código de Conduta do IBGE. E aí ele coloca também como subdivisões desse código, nessa expressão, que boas práticas de governança convergem convertem os princípios. Eu vou pegar de outra cor que vai ficar melhor. Converte aqui, ó. Os princípios em recomendações objetivas que trata do assegurar interesses dos administradores, alinhando aos interesses dos donos do negócio. Então, nesse primeiro momento, a prática corporativa definida lá pelo IBGE está relacionada a uma conversão de princípios em recomendações para manter um relacionamento de interesses entre administradores e donos dos negócios. Tem aqui, né, o IBCG também, né? IBCGC, que é outra instituição, coloca lá também para a gente, né? Que como dimensões fundamentais, o sistema e os relacionamentos, né? Dentro dos conceitos das dimensões fundamentais, nós vamos ter o sistema. Conhecendo como sistemas, os interrelacionamentos que ocorrem em todas as dimensões dentro e considerando todas as ferramentas para que ocorra a gestão, o controle e o acompanhamento. Então, dentro de sistema, é um conceito bastante amplo que está relacionado às inter-relações que compõem todo o aparato de gestão, acompanhamento e controle. E como relacionamentos, né? Ou seja, né, estabelecer relações, né? Mas essas relações são entre quem, né? Pessoal, aqui se envolve todos os agentes que são envolvidos com a organização. E assim nós podemos dizer que estamos no centro, né? Aqui, a governança, se relacionando com o conselho de administração, com os executivos, a diretoria, com as equipes de controle e com os sócios também. Então, há esse interrelacionamento.
Vamos avançando no nosso conceito de governança corporativa, que veja só, a abordagem agora também, vamos expandir essa abordagem para que a gente possa ter diversos olhares e múltiplos conhecimentos. Assim, nós vamos ter olhares que vão estar ligados para auxiliar essa visão e essa abordagem. A ampliação do retorno dos investimentos, aumentar o valor de mercado para a sociedade, facilitar o acesso ao financiamento de terceiros, ou seja, na busca de financiamento de terceiro, quer dizer, capitalizar a empresa para ela desenvolver e expandir, captar recursos no mercado internacional. Veja que aqui nós estamos falando de captar recursos de terceiros, tem muita relação com fornecedores e instituições financeiras internas. E depois também buscar internacionalmente investidores. Ampliar também os investimentos de sócios antigos e conquistar novos sócios. Isso aqui está visando, a governança está visando ampliar a organização. E também dar continuidade à sociedade, ou seja, manter o princípio, até um princípio contábil, que é o princípio da entidade, que ela nasceu para ter continuidade, não para ser para encerrar em dado momento. E também obter a transparência interna, ou seja, todas as pessoas ter conhecimento do que acontece na organização. Importante para que a gente veja, né, do ponto de vista da governança corporativa, é esse relacionamento que é dado aqui, né, inclusive para o IBCG, que a governança corporativa ela visa alinhar interesses, minimizar conflitos, dar transparências aos processos, né, principalmente no caso de sucessões, monitorar a gestão, identificar, avaliar e mitigar riscos, auxiliar no processo de tomada de decisões estratégicas e facilitar acesso a capital. Né? Tudo isso aí, pessoal, que a gente, quando está pensando em governança corporativa, nós estamos pensando em tudo isso e mais aqui, né, do lado. Também dentro desse conceito de governança, né, o IBCG, né, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Pessoal, é o seguinte, né, caso vocês queiram dar uma aprofundada bastante, né, nessa questão corporativa, acesse o site aí, né, é muito bom aí, esse site aí do IBCG, vai ter muita coisa para vocês, né. A governança corporativa não é uma coisa assim tão recente, tá? Ela já tem algum tempo. E algumas organizações elas já vêm praticando alguma coisa há alguns anos, né? Em diferentes níveis. Né? Veja só, muitas empresas têm praticado a prestação de contas para a sociedade, né? Tem também desenvolvido políticas éticas, e também garante o acompanhamento e controle que garantam a gestão transparente. Isso aí, muita coisa já vem acontecendo. Inclusive, pessoal, muitas dessas questões aqui que a gente está colocando, tanto aí da desenvolvimento de políticas éticas, garantir acompanhamento, controle da gestão, tanto no setor público como no privado, vem algumas coisas acontecendo já. Porém, o fato de estar executando algumas ações corporativas isoladas não possibilita afirmar que essas empresas demonstram um conjunto de práticas adequadas à governança corporativa. Porque aí, pessoal, são algumas tentativas de avançar na governança corporativa. Então tem alguma coisa de acompanhamento, mas porém ainda tem algumas coisas ainda que precisam melhorar.
E aí nós precisamos ver, né, alguns conceitos, né, e critérios fundamentais de governança para que a gente possa ter uma ideia de aprimoramento que vem sendo feito há décadas, né? Então, veja só, esses conceitos e critérios e ferramentas vem sendo aprimorado há décadas e continua ainda em processo de desenvolvimento. Aí inclui-se a participação de empresas que têm capital aberto e capital fechado, sócios executivos, né? Auditores, advogados, acadêmicos, acadêmicos, estudantes, né? Professores, consultores, todos aqui, né? Esse conjunto aqui de participantes vem contribuindo. Também a análise e divulgação das experiências corporativas, né? O IBCG, o IBCGC também vem divulgando as práticas e as experiências que estão sendo desenvolvidas nas organizações. E isso, pessoal, contribui muito para que a gente consiga um aprimoramento, né? O IBCG tem sido bastante destacado aí nesses aspectos. Vem ajudando muito, né? Veja só, algumas práticas já vêm acontecendo há muito tempo, algumas décadas já, práticas de governança corporativa, porém, o IBCG já teve a sua fundação, seu marco de início, em novembro de 1995, que foi fundado, é uma organização sem fins lucrativos e é uma referência nacional e internacional em governança corporativa. Qual é o objetivo do IBCG? O objetivo, pessoal, aqui, né, é dar amplitude na disseminação de conhecimentos das melhores práticas em governança e também influenciar diversos agentes para que eles possam atuar e contribuir também para o desempenho sustentável das organizações e, consequentemente, também da sociedade. Então, o objetivo básico aqui do IBCGC é esse. Impacto de governança, né? A prática do amanhã. O primeiro congresso aí, né? Promovido aí pelo IBCG, né? 23º congresso aconteceu em São Paulo, né? A tratar de práticas corporativas, né? Veja só, com essa proposta, esse objetivo de disseminar conhecimento das experiências, né, que estão sendo desenvolvidas pelas empresas, pelas organizações, né, o IBCG tem contribuído para que as organizações tenham desempenho sustentável. E faz assim, né? Ele, ao disseminar conhecimento das melhores práticas, acaba influenciando outras instituições, outros agentes, e acabam, no final, a gente tendo aí uma sociedade melhor. Observação para a gente aqui, né? O IBCG tem desenvolvido o programa de capacitação e certificação profissional, palestras, por meio de palestras, fórum, conferência, treinamentos, né? Além de ter publicações e pesquisas para promover grandes eventos como o Congresso IBCG. Então, olha aqui, né? O IBCG já está aqui, ó, no 23º Congresso de Governança, né? Falando de impacto, né? Onde é que eu encontro esses órgãos, pessoal? O IBCG
tem escritórios, né, esparramados aí pelo Brasil afora todinho, né? Estando aí em Brasília, no Ceará, em Minas Gerais, no Paraná, no Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? E mais outros, né? Aí no núcleos na Bahia e no interior paulista. Então tem muita coisa aí. Ah, professor, não tem no Piauí? Não, ainda não. Mas, não tendo no Piauí, pessoal, oportunidade para a gente trazer para cá também, né? Então, olha aí, tá aí uma oportunidade para contactar o IBCG, IBCGC, e trazer um escritório para cá, para o Piauí também. Muito bom. Bom, para que possa desenvolver programas de certificação, né, para que os conselheiros de administrações e conselhos fiscais, pessoal, é o pessoal que cuida da fiscalização da gestão e que vê a transparência mesmo, tá? Isso aí, ó, é importante que participe, né, os conselheiros, os fiscais, os agentes, os auditores, né, possam participar desses programas e assim começar a ter melhores ideias e passarem a estar certificados. Olha aí, se não estão pensando, se vocês pensarem assim, vamos trazer o IBCG para o Piauí, participe de alguma um curso, uma certificação, e aí, pessoal, vocês já vão estar, né, bem preparados para, inclusive, disseminar aqui no Piauí as práticas de governança corporativa. Veja só, o IBCG também, né, visando aí uma melhoria, né, do comportamento, né, ele tem um guia, né, de comportamento inspirado nos seguintes valores. Tá? Nós não falamos em aulas passadas, né, a respeito de código de conduta das organizações? Então, o IBCG tem um guia, né? E tem aqui como os seguintes valores do IBCG. Então, caso vocês queiram participar do IBCGC, lembre o seguinte, né? Que o IBCGC, ele está como um dos valores o proativismo, né? Esse proativismo está relacionado com o cumprimento com o comprometimento com a capacitação de agentes que possam ser capazes de disseminar as melhores práticas de governança. Diversidade, ou seja, também vamos estar vendo aí, dentro desses valores, a valoração e incentivo à multiplicidade de ideias e opiniões. Então aqui, pessoal, se você quer lá impor uma opinião única, não é por aí. A questão aqui, você tem que respeitar a multiplicidade de opiniões. Tá? Outra questão importante também, outro valor importante, que é a independência, né? Quando nós falamos de independência, nós estamos praticamente dizendo, né, que é a soberania de a soberania nos princípios, zelo pela imagem, imparcialidade diante de qualquer grupo de interesse, pessoal. Né? Aqui, quando se fala em governança, né, dentro dos valores de governança corporativa divulgado pelo IBCG, aqui a transparência, a imparcialidade é fundamental. Tá? Outro valor é a coerência. Outro valor é a coerência, que está ligada à harmonia entre os princípios, as iniciativas e princípios de governança corporativa, ligado principalmente aí, à transparência, equidade, prestação de contas ou accountability, responsabilidade corporativa e outras mais. Então veja que aqui há que ter coerência também. Não adianta pensar a governança corporativa, eu vou, né, não sei o quê. Mas eu tenho
um departamento secreto. Não teve isso aí, apareceu aí nessas CPI, nessas denúncias que tiveram aí no Ministério Público, empresa que tinha um departamento secreto? Não, aqui isso aí não faz, não funciona. O Instituto também, ele tem um papel fundamental na elaboração e formulação de diretrizes e orientações de governança, né? Os membros, né, discutem, atualizam as políticas e desenvolvem práticas nacionais que são incorporadas pelas empresas. Então, aqui nós temos, né, um papel fundamental, né? Veja só, essa elaboração aqui dessas diretrizes não é feita ao acaso, tá, pessoal? É feita pelos membros, e aqui tem participação da sociedade, né? Participação dos membros também, tá? Não é uma coisa assim, impõe isso aqui, não, né? Um dos instrumentos, né, que já tem elaborado e que serve de fundamentação para a elaboração das diretrizes e práticas é o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, elaborado pelo IBCGC. Então, o IBCGC elaborou um código de melhores práticas de governança. Então, tá lá. Se vocês quiserem, né, é só entrar lá e baixar esse código de melhores práticas. Pessoal, é gratuito, tá? Não é pago, né? E veja só que esse manual ele vai proporcionar orientações, né, e vai ser um suporte para a elaboração e implementação das práticas corporativas, tá? É um manual que vai servir de suporte e auxiliar da orientação para a elaboração. Bom, dentro da origem do conceito de governança, né, nós já conversamos algumas coisas, né, que iniciaram de algumas ações isoladas, né, visando aí o desenvolvimento da governança corporativa. Isso vem de algum tempo atrás, né? Algumas organizações já adotaram algumas ações, algumas práticas, né? Mas isso aqui ainda não dá para ser, né, afirmar, né, que essas práticas, né, são adequadas à governança. Então, alguma coisa que já foi feita, mas ainda não temos como afirmar aquelas práticas. Então, veja só, era a parte incipiente ainda, né, bem elementar, os primeiros passos, né? E ao longo do tempo, esses conceitos vêm sendo aprimorados ao longo do tempo aí, por diversos participantes, ou atores, né? Atores é pessoas, a gente coloca assim como pessoas que participam desse processo, tá? Um deles aí, né, quando está falando da origem, vamos ver aqui o nosso fator histórico no Brasil, né? Veja só, há um tempo atrás, né, a economia brasileira passou por um processo de abertura para a entrada de empresas estrangeiras. Até então, pessoal, até, se não me engano, na década de 80, havia muita restrição para a entrada de empresas, né, no Brasil, entrada de empresas estrangeiras. A partir daí, né, se não me engano, foi no governo de Fernando Collor que começou a abrir as fronteiras, né, do Brasil para negociação. Até então era um protecionismo enorme, né? E agora, com esse processo de globalização, né, as empresas também passaram a ter necessidade de buscar capital no mercado internacional. Isso, né? E se fortalecer também para competir no mercado interno. Então, veja só, houve necessidade de buscar. Por que buscar esse capital internacional? Pessoal, porque, veja só, o capital no Brasil é bem escorchante mesmo, tá? Bem caro.
Então, muitas empresas falam assim, não, vamos buscar capital lá no exterior, né? E assim, para poder garantir, né, e dar uma transparência lá para o investidor estrangeiro, muitas empresas vêm buscando mecanismos de controles e acompanhamento de gestão. Até porque, veja só, né? Se nós aqui mesmo, para colocar nosso dinheiro em alguma organização, alguma empresa, não preciso saber o que acontece lá dentro, né? Então, tem que ter mecanismos de controle, inclusive da gestão. Senão, fica difícil alguém colocar dinheiro numa empresa se não tem esse controle. Também vimos aí que dentro dos fatores econômicos, nós tivemos diversas transformações no mercado internacional, principalmente nos últimos anos, né? A partir do desenvolvimento e aplicação de práticas corporativas. Tivemos aqui, dentro dessas práticas, mudança nas empresas, a dinâmica do mercado, a globalização. E o Brasil, pessoal, vem passando por um processo ainda, né, não está completo ainda, de harmonização contábil, ou seja, é o período que nós estamos falando, um período de convergência na harmonização contábil internacional. Por que isso, pessoal? É importante que vocês saibam que essa questão aqui, dessa harmonização aqui, ela permita que lá o asiático entenda como funciona e como são os dados que são, ele consiga ler os demonstrativos das organizações para poder decidir. Como é que eu vou? Não tem como, se eu não sei, não conheço a empresa, não tenho informação. Então essa é uma das questões que foram colocadas aí na governança, e que tem essas práticas aí, sendo as práticas contábeis, atingindo o patamar internacional. Outra questão importante dentro dos fatores econômicos que temos agora também, né, que as empresas agora elas estão agora também ampliando as suas práticas, seus instrumentos de transparência, para que o investidor possa realmente tomar decisões, né? Nós tivemos aí grandes crises, né? Uma turbulência no mercado mundial. Tivemos aqui no Brasil, né, muitas alterações, muitas mudanças do aspecto legal da contabilidade nacional, visando a convergência para a contabilidade internacional também. Muitas teorias têm surgido, né, de como surgiu o conceito de BCG, que fala de governança corporativa, né? Mas isso aí, pessoal, né, pode ter aí algum conflito de agência, né, no clássico e tudo mais, né? Veja só, o primeiro dele, né, dentro desses conflitos, nós temos aqui o conflito de agência, em que o proprietário ou acionista atribui a gestão da empresa para outro indivíduo, um administrador contratado, denominado agente. No caso, o acionista, né, ou o grupo de acionista, né, que o agente, que contrata um agente, né, toma a decisão de contratar, ou busque também buscar atender aos interesses da empresa, porém isso nem sempre ocorre. Aqui já começamos a ter problemas, né? Algumas decisões do agente, né, muitas das vezes estão sendo confrontadas, né, com as decisões dos agentes. Aqui, pessoal, a imagem simbólica disso, né, para vocês. De um lado, o investidor, do outro lado, o agente contratado.
Aqui nós podemos dizer o seguinte: muitas das vezes, né, o gestor tem interesses diferenciado dos proprietários. Contrata um executivo, aí o interesse lá do investidor, vamos dizer, ele tem lá, né? E aí pode ocorrer que o gestor, né, foi contratado, ele tenha outros interesses. Por exemplo, ele pode ter interesses em expandir, né, internacionalizar, mas o investidor pode, não quero isso. Então, aqui nós podemos ter situações de conflitos de interesse entre essas partes. Com o propósito de minimizar ou até mesmo eliminar os conflitos, né? Vamos ver aqui um exemplo. O administrador busca resultados de curto prazo. Veja só. O foco do administrador está em resultado de curto prazo. E assim, em vez de ele preservar a longevidade, o patrimônio da empresa, ele assume risco para ter ganhos de curto prazo. Pessoal, como é que isso acontece? Muitas das vezes a organização ela precisa tomar decisão que o lucro exorbitante pode tirar a empresa do mercado. Então, isso é um risco. Ganha-se muito no curto prazo, porém, no longo prazo, nós vamos ter algum comprometimento. Então, o executivo é contratado e no caso aqui desse conflito de interesse, o executivo ele olha por curto prazo e fala assim, opa, eu tenho que, né? Ele ganha participação no lucro, então ele olha no curto prazo e fala assim, opa, vamos, né? Vamos avançar aí, né? Para obter lucro, para ganhar mais os bônus, né? Certo? Como observação, né, um risco no contexto, né, é qualquer coisa que ameaça a capacidade da organização, né, no longo prazo, ou ameaça a sustentabilidade da organização. Então, isso aqui é um conceito para vocês de risco para facilitar o entendimento. Tá? Vocês podem até dizer, né, para a gente colocar assim, professor, mas o negócio, né, o empreendimento não é uma atividade de risco? Mas são riscos calculados. Tá? E aí vamos ver esses conceitos de risco para que a gente possa entender melhor. Né? Podemos ter algum risco puro, que são os eventos negativos, que a empresa não tem controle. Está lá, não tem controle. Professor, tem muita empresa que não tem controle. Eu vou dizer para você, tem muita de pequeno, médio e grande porte que não tem controle. E aí acontece muita coisa lá. Né? Também tem os riscos especulativos, que aí nós estamos falando de efeitos potenciais de ações tomadas e escolhas feitas que podem ter efeito positivo ou negativo. Então, decidir trocar a máquina, o equipamento, ou decidir trocar o software de gerenciamento da empresa, isso aí tudo pode, né, ter efeito positivo ou negativo. Né? Também poderíamos ver, né, outras categorias de risco, como os riscos de negócio, como internos e externos. Né? Os externos são resultantes dos agentes, né, fora da organização. O que está lá fora pode tomar alguma decisão e isso pode afetar a organização aqui dentro. Então agora nós podemos ver aí os princípios do compliance para que a gente avance um pouquinho mais, tá? Tá muito rápido, pessoal. Tá acompanhando aí? Joca Marques, né? Parnaíba tá muito rápido.
Vamos à frente, então, conversar com vocês. Princípios do compliance. Transparência. Bom, quando nós falamos de transparência, pessoal, nós temos que saber que nós vamos disponibilizar informações às partes interessadas, mas veja só, transparência não significa também que eu vou mostrar todas as informações para todos os stakeholders. Não. Nós vamos disponibilizar as informações para que os stakeholders acessem, mas para cada tipo de stakeholders eu vou dar informações mais detalhadas ou menos detalhadas, né? E veja só, as informações que são prestadas, né? As informações que são prestadas, elas não são somente os dados financeiros, né? Não se deve limitar apenas aos dados financeiros. Mas também outros dados, né, das decisões e andamento de processos. Uma delas, né, não é só dado financeiro, então vamos lá, um dado não financeiro, né? O treinamento de pessoas, a aquisição de máquinas, né? As ações que estão sendo feitas, né, junto à comunidade, porque nós somos uma empresa que, né, que utiliza recursos naturais, então vamos, né, trabalhar aí na questão de preservar o meio ambiente. Mas temos também a equidade, que é outro princípio da equidade. Quando nós falamos de equidade, nós estamos falando que as partes interessadas, independentemente de cargo que ocupam ou nível de participação na empresa, devem ser tratados de forma justa e igual. Não é porque eu tenho apenas, né, investido aí R$1.000, R$2.000, né, fazer investimento na empresa que eu não vou ter informações. Eu vou ter informações. Aí, mas o fulano de tal investiu foi milhões. Não, a transparência, pessoal, é isso aí. Tá? E também, nós estamos falando que esse nível de participação, eles têm que levar em consideração aí todos os parâmetros, né, da organização. A prestação de contas, né? Ou accountability. Essa é a expressão accountability, pessoal. Na verdade, é exatamente isso aí. Prestação de contas é uma expressão inglesa e que veio para o Brasil, né, no mercado financeiro, no mercado de crédito, e vem se expandindo bastante em todas as outras organizações. Que é exatamente a prestação de contas periódicas a respeito das movimentações financeiras. Então, dentro do accountability eu vou veicular essas informações. E veja só, pessoal, as informações que são prestadas, né? As informações que são prestadas, elas precisam ser, né, claras e compreensíveis. Não adianta eu mandar um balanço, né, ou outro demonstrativo contábil, e ele não estar completo. Aí é o problema, né? O problema aí fica grande, né? E aí temos a outra questão também, que é a responsabilidade corporativa, né? E esse princípio, né, abrange o zelo por todo o ambiente e sistemas que a empresa está incluída. Então, nós temos aqui a prestação de conta, temos a responsabilidade, e essa questão da responsabilidade corporativa, né, nada mais é do que uma responsabilidade financeira, ambiental, de forma que o tratamento seja igualitário
tanto para colaboradores e outros aspectos também. Tá? Então, vamos avançar mais um pouquinho a respeito desses princípios? Temos aqui agora mais um princípio. Não, aí não, né? Então agora nós vamos começar a detalhar para vocês o compliance, né? Pessoal, compliance nada mais é do que dizer que está conforme, né? Conforme a prática que é adotada, conforme o quê? Conforme o padrão do mercado, conforme o quê? Conforme as necessidades, né? Então, o compliance, ele vai participar, né, quando uma empresa adota a prática de estar de acordo com as leis, né? Então, o que se faz? As organizações têm atuação que depende de alguns acordos que estão lá positivados em leis, né? E também código de interno, sabedoria, tudo mais. Né? E o compliance está diretamente relacionado à governança corporativa. Aliás, né, a governança corporativa, né, é uma das tarefas de boa governança garantindo essa conformidade. Então, estar conforme, nós temos aí alguns aspectos que podem ser levados em consideração. Tá? Vamos avançar um pouquinho mais nessa questão do compliance. A compliance prevê, né, que você tenha esse tripé aqui, né, ter uma visão ampla, né, olhar com binóculos, também ter a visão que é a principal referência que se tem na oferta de produtos e serviços. E quanto aos valores, nós temos que ver o compromisso que se tem com a família, com a nossa razão de existir, ética, transparência, responsabilidade social, simplicidade, agilidade e respeito ao homem e ao meio ambiente. Tudo isso aí, pessoal, né, faz parte. Tudo isso aí faz parte desse contexto de compliance. Mas atenção, né? Qualquer decisão e ação numa empresa deve transparecer seu propósito, sua missão, visão, valores e princípios. Então, você já sabe que outras empresas também vão ter que entrar com essa codificação de ética. Né? Compliance prática. Né? Um dos grandes desafios que as empresas têm está relacionado à tomada de decisão de forma ética. E que são tomadas em sua maneira individualmente. Aqui, pessoal, né, nós estamos colocando aqui que o grande desafio, né, e veja só, se vocês pegarem, né, pegarem todas as demandas, vocês vão ver que é muito grande esses desafios, né, mas para implantar essas decisões não é simples, né, que vai mexer com todo um processo dentro da organização. E para que vocês possam nortear as atividades individuais, né, e estarem comprometidos se comprometerem com o coletivo, é preciso adotar algumas práticas. Né? Então, para que a gente possa, né, ter atitudes individuais e comportamento coletivo, precisa ter algumas visões ou ações práticas. Quais são essas atitudes? Uma delas, né, demonstrará o apoio da alta administração com o programa de compliance. Então aqui nós temos até uma frase, né, em inglês aqui, né, que diz, né, que ligando a expressão lá em inglês,
Top from the top. É o quê? O tom do compliance vem lá do topo, ou seja, a cúpula da organização. Trabalhar o fortalecimento da cultura. Trabalhar o fornecimento da cultura de compliance pressupõe engajamento das pessoas dentro da organização, tá? Vamos ver o seguinte, né? Vamos deixar para a gente continuar vendo essas boas práticas, mas vamos ver na próxima aula, e a gente vai inclusive recordar essas duas aqui, tá bom? Para a gente ver essas boas práticas aqui, tá bom? Então, veja só, rapidinho a gente está de volta, a questão aí só para a gente tomar uma água e voltamos com vocês, tá bom?